Pirando Amigo orgulhosamente apresenta dilatação do furo, termometria, dilatação do furo. Nessa aula vamos aprender a dilatação dos sólidos, o comportamento do furo na variação de temperatura, o coeficiente de dilatação do furo. Pirando Amigo é um oferecimento Canil com Isabela. Criamos seu melhor amigo, Pug e Boxer. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é aproximadamente 2 vezes o coeficiente de dilatação do ferro. A figura mostra 2 peças onde um anel feito de um desses metais envolve um disco feito do outro. A temperatura ambiente. Os discos estão presos aos anéis. Anel de alumínio com um disco de ferro preso dentro dele. Anel de ferro com um disco de alumínio preso dentro dele. Se as 2 peças forem aquecidas uniformemente, é correto afirmar que... Aí temos as alternativas. Muito bem. Primeira coisa, no exercício foi mencionado que o coeficiente de dilatação do alumínio é maior que do ferro. Mas isso não é uma regra. Muitas vezes vem mencionando alumínio e ferro e a tabela está lá no início do teste. Então, toda vez que a gente lê referência a algum elemento, temos que voltar e buscar os coeficientes de dilatação. Então, o coeficiente de dilatação do ferro, 12 vezes 10 a menos 6 grau C menos 1, e do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6 grau C menos 1. Lembrando que nesse exercício foi mencionado que o coeficiente do alumínio é maior que do ferro. Se o coeficiente do alumínio é maior que do ferro e as medidas forem as mesmas e ambos sofreram a mesma variação de temperatura, se a temperatura aumentar, o alumínio aumenta mais. Se a temperatura diminuir, o alumínio diminui mais. Ok. Os furos. Anel de alumínio e anel de ferro. Os furos se comportam como se fossem sólidos. O furo do anel de alumínio se comporta como se aquela parte fosse preenchida por alumínio. O furo do anel de ferro se comporta como aquela parte furada, vazada, fosse de ferro. Ok. Então, se a temperatura aumentar, os furos aumentam. Se a temperatura diminuir, os furos diminuem. Os furos se comportam como se fossem sólidos. Ok. Mas, como o coeficiente de dilatação do alumínio é maior que do ferro, e ambos os anéis possuem as mesmas dimensões, os mesmos furos, e ambos sofreram a mesma variação de temperatura, se a temperatura aumentar, ambos aumentarão. Ambos os furos aumentarão o tamanho, só que o alumínio vai aumentar mais. Se a temperatura diminuir, ambos os furos vão diminuir, só que o do alumínio vai diminuir mais, que o alumínio possui um maior coeficiente de dilatação. Muito bem. Nós podemos, quando estamos estudando o furo, calcular tanto a área do furo, que aí é um cálculo em 2D, ou calcular o raio do furo, que seria 1D. Qual que é a diferença? Se eu fosse calcular o raio, eu ia usar o coeficiente de dilatação linear, que vem na tabela. Se eu fosse calcular a área, eu necessitaria de um coeficiente de dilatação superficial, que não tem tabela. Só que nós encontramos o coeficiente de dilatação superficial multiplicando o coeficiente de dilatação linear por 2. Como o coeficiente do alumínio é maior que o do ferro, se a temperatura aumentar, ambos os furos aumentarão, mas o furo do anel de alumínio vai aumentar mais. Os discos. Se a temperatura aumentar, os discos possuem o mesmo diâmetro,
sofrem a mesma elevação de temperatura, só que o alumínio possui maior coeficiente de dilatação. Então, se a temperatura aumentar, os dois discos vão aumentar. Só que o disco de alumínio aumenta mais. Situação 1. Anel de alumínio e disco de ferro. Como o coeficiente do alumínio é maior que o do ferro e o disco de ferro está perfeitamente encaixado no anel de alumínio, se aumentar a temperatura, ambos vão aumentar, só que o furo do alumínio vai aumentar mais que o disco de ferro. Então, nesse caso, o disco de ferro vai se soltar. Na situação 2, eu tenho um anel de ferro e um disco de alumínio. Coeficiente de dilatação do alumínio maior que o do ferro. O disco de alumínio está perfeitamente encaixado no furo do anel de ferro. Se a temperatura aumentar, ambos aumentarão, só que o disco de alumínio vai aumentar mais, aumentando a pressão sobre o anel de ferro. Então, apenas o disco de ferro se soltará do anel de alumínio. Espero que tenha gostado da aula. Dê um like, compartilhe, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.